Gente, domingo passado eu descobri a coisa mais doida dessa igreja. O melhor lugar para pregar é atrás da pilastra. Porque aqui, ó, tá todo mundo me vendo. E aqui tá todo mundo me vendo. Então eu vou pregar atrás da pilastra por amor ao meu Senhor Jesus, tá certo? Para que ele cresça e eu diminua, tá certo? Muito bem. Nós estamos iniciando, né, uma jornada pelo livro do Evangelho de João. Como eu disse na semana passada, mas quem não veio, os evangelhos são 4 obras, 4 livros dentro da Bíblia que visam nos dizer algo muito importante. Quem é Jesus Cristo? Os 4 compõem o Evangelho, a boa notícia da chegada de Jesus. Muito bem. De um tempo para cá, de alguns séculos para cá, mais precisamente, né, para quem conhece um pouco mais aí de história, da era do Iluminismo, onde a gente sai dali da idade medieval e a gente começa a entrar numa idade em que a razão, o pensamento, começa a se tornar algo mais presente dentro da nossa realidade como sociedade. A ciência, ela começa a assumir o posto da fé. Durante a idade medieval, do século V até o século X, a religião estava à frente de tudo, do 5 ao XV, me perdoe. São 1000 anos onde a igreja dominava todo o saber, o que as pessoas podiam saber, o que não podiam saber. E nisso a igreja trouxe contribuições maravilhosas e contribuições muito tristes, trágicas para a nossa sociedade. E aí a razão, ela se propõe como a nova salvadora agora da humanidade, e a nossa mentalidade ainda é fruto dessa chamada revolução, onde nós entramos na era moderna e alguns chamam também de era pós-moderna, onde agora a mentalidade e a ciência é aquilo que mais impera na nossa realidade. Nessa discussão, né, que a gente passou aí no ano 2020, 2021, não, vamos escutar a ciência, a gente vai ouvindo essa história mais uma vez, de que a ciência é uma voz incalável acima de todas as outras. O problema dessa questão toda é que quando a gente se foca somente na ciência, na nossa mente, o que acontece é o seguinte: onde é que fica o espaço para as coisas inexplicáveis que acontecem na vida? Elas existem. Elas acontecem nos hospitais muito frequentemente. Às vezes acontece na nossa vida. Temos momentos, né, em que a gente olha para trás e fala, rapaz, eu não sei como é que aquilo aconteceu. Às vezes é um livramento, né, um acidente de carro que era para ter algo terrível acontecido e o carro sai todo destruído e a pessoa sai sem nem arranhar, praticamente. Apesar de a gente ouvir muito essa corrente, né, filosófica da ênfase na mentalidade, na racionalidade, quando a gente começa a sentar uns com os outros, cada um acaba tendo uma história de milagre para contar. Ou de um parente, ou da própria vida dele, sejam grandes milagres ou pequenos milagres, acaba tendo algo para contar. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação em que a gente sente que a gente precisa de um milagre. Sabe aquela situação que você fala, rapaz, e agora? Como é que vai passar isso aqui? E aí a gente pensa, só um milagre. Tem que acontecer algo impossível, porque não tenho nenhuma das opções que eu poderia ter, elas existem. E aí fica a grande pergunta, né? Será que existe milagre mesmo, né? A Bíblia nos fala que Jesus fez inúmeros milagres. A Bíblia nos fala que todos os milagres que Jesus fez não foram registrados. Então, por mais que a gente conheça a quantidade e os tipos de milagres que Jesus fez, ainda assim ele fez mais do que o que está registrado. Tem uma situação que eu estava lendo a Bíblia, não me pergunte agora o capítulo, mas que Jesus chegou numa cidade e ele começou a curar as pessoas da cidade. E a descrição do versículo é assim: e as pessoas da cidade começaram a trazer a Jesus pessoas com todos os tipos de males, e Jesus curou a todos. Você já pensou, você está numa cidade em que todos os males que é trazido para uma pessoa sai instantaneamente curado?
Isso era um dia da vida do ministério de Jesus. E certamente muitas pessoas foram beneficiadas pelos seus milagres. Mas será que o benefício imediato que o milagre proporciona é tudo? É esse o propósito do milagre? É beneficiar as pessoas que usufruem desse milagre? Bom, hoje eu quero estudar com você o primeiro milagre que Jesus fez no ministério dele aqui na terra. Então vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 2. Já está aí atrás, né? João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. O texto diz o seguinte: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: eu não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam água que guardavam nesses potes nas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o vinho primeiro, o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade, por esse momento especial que o Senhor nos reserva para estarmos com a tua palavra, Senhor. Após uma semana, ó Pai, corrida, para alguns uma semana difícil. Que maravilha, Senhor Deus, podermos sentar e ouvir, ó Pai, o Teu Santo Espírito falar ao nosso coração, ensinar, ministrar, Senhor Deus, e nos consolar. Abre a nossa mente, Senhor Deus, para que Tu possas, de fato, me usar, ó Pai, nessa noite, para ser a Tua voz, ó Pai, na vida de cada um aqui presente. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. O interessante dessa história, como eu disse na semana passada, é que ela só tem no livro de João. João traz essa informação de que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho em um casamento. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, que era quando era considerado um homem na sociedade, né, naquela época. Antes de 30 anos você não ia ter nem voz nem vez, porque você não era homem ainda, você não era considerado adulto. E quando a gente chega nessa fase aqui do ministério de Jesus, não tinha acontecido muita coisa, não. Jesus tinha sido batizado por João Batista, isso acontece no capítulo 1, né, e em outros capítulos também dos evangelhos, em que vem uma pomba, né, do céu, uma voz que diz: esse é o meu filho amado, quem me alegro muito. Jesus já havia passado pela tentação no deserto, para quem conhece a história, né, 40 dias que ele passou sendo tentado por Satanás no deserto. Jesus chamou alguns discípulos aqui no final do capítulo 1 e chega a história do casamento em Caná, na cidade de Caná. Provavelmente era um parente de Jesus que estava casando, né? Por isso que estava ele e a sua mãe dentro daquele casamento. Jesus não era famoso ainda, Jesus não tinha multidões seguindo ele. Jesus estava começando o seu ministério, né? Alguns já estavam começando a desconfiar pela pregação ali de João Batista, mas Jesus não tinha aquela projeção toda. E possivelmente, por ser parente de Jesus, era um casamento simples, né? Não era aquela festa, aquela pompa toda. Por quê? Porque a família de Jesus era uma família
era uma família pobre, né? Era uma família que não tinha muitos recursos. Pois bem, e aqui é muito interessante que Jesus vai a um casamento. Jesus vai para uma festa. Diferente do que você está imaginando, casamento naquela época durava uma semana. Era uma semana de festa. E o povo comia, bebia, dormia, acordava no outro dia, comia, bebia, conversava, brincava. Imagina, o casamento era um acampamento. Olha que maravilha. E naquele centro, naquela alegria toda, quem é que estava? Jesus. Jesus já começa mostrando algo muito bacana sobre isso, né? Que Deus não é o oposto à alegria e à festa. Deus não é o oposto a isso. Muito pelo contrário, até na formação do seu povo, havia 3 festas que o povo de Deus tinha que celebrar, porque ele mandava celebrar. E eram momentos de alegria, eram momentos de comunhão, eram momentos de comida. Agora, nunca nas festas de Deus há uma licenciosidade para que a festa seja um momento de excessos. Essa não é a questão. E outra coisa que é interessante sobre essa presença de Jesus é que o início do ministério de Jesus se dá num casamento. Que se você parar para pensar, foi uma coisa criada pelo próprio Deus. Não, que casamento é invenção de homem. Claro que não é invenção de homem. O casamento surgiu até antes do pecado. Lá no Éden, quando Deus, o Pai, traz a noiva para o noivo. Deus traz Eva para Adão e diz assim, olha, está aí a sua esposa. Eu estou lhe entregando a minha filha para ser a sua esposa. Daí o costume da mãe entrar com o noivo. Aquele que gera, né, vai dar aquela parte onde é deixado o pai e a mãe. Então, o casamento, meus irmãos, é algo na Bíblia muito importante para nós como sociedade. Mesmo que eu não tenha a compreensão bíblica do casamento, o casamento é muito importante para nós como sociedade. Uma sociedade que não leva a sério o casamento é uma sociedade que se reparte. É uma sociedade que não se sustenta, porque a base de toda sociedade, de todo ser humano, é a família. E a gente consegue ver isso, ou às vezes, né, pelo que já aconteceu na nossa família, ou às vezes pelo que a gente já viu acontecendo na família dos outros. O quanto esses desmembramentos são complicados e difíceis para nós lidarmos no nosso dia a dia. Pois bem, além disso tudo, o casamento tem um símbolo maravilhoso, porque Deus escolheu o casamento para ser o símbolo do relacionamento dele com o seu povo. Em muitos momentos na Bíblia, nós enxergamos Deus dizendo que o seu povo é como a sua noiva, e ele é o seu noivo. Tão íntimo e tão profundo quanto deve ser um casamento entre um homem e uma mulher. Deus diz assim, assim e ainda mais é o meu relacionamento, eu desejo que seja o meu relacionamento com o meu povo. Jesus iniciou o mundo com um casamento. Jesus iniciou o seu ministério em um casamento. E Jesus disse que o mundo terminará em um casamento. Todo casamento aqui é uma sombra do casamento que tem para vir, que é o casamento de Jesus Cristo com o seu povo, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, onde nós, que somos o povo dele, nos encontraremos com ele, nós que somos a noiva. Então veja como é interessante essa ilustração do casamento e uma das possíveis razões por que Jesus usou um casamento para começar o seu ministério. Pois bem, o vinho, gente, naquela época era a bebida mais comum que se tinha. Só perdia para a água, né? Até hoje. Mas o vinho era uma bebida extremamente comum de você encontrar na mesa das pessoas. Era uma das bebidas também muito apreciadas. Não vou dizer que era a única. Existia outras, né? Suco de romã. Já tinha um certo tipo de cerveja. Mas o que o povo gostava mesmo era vinho. Era uma bebida extremamente comum naquela época, onde todos bebiam. Quando eu digo todos, todos bebiam. Principalmente em situações de festa. E o seu uso não deve nos assustar, não, gente. O vinho foi dado pelo próprio Deus. A primeira pessoa que bebeu o vinho foi Noé. Aquele que a gente encontra como o único que agradava a Deus
Ele foi o primeiro a provar vinho, conforme a Bíblia nos ensina. Agora, o fato de Deus nos dar algo bom, Deus sempre nos adverte para o maior pecado que há em nós, que é transformar algo bom em excesso. Tem muitas coisas que Deus nos deu que, se a gente transformar em excesso, vira pecado. Você sentar, no meu caso não, depois vocês vão me conhecer, mas os que já me conhecem, né? Você sentar num restaurante, na frente de um prato de camarão, ó. Pastor, pare, que eu não comi direito, né? Quem você acha que fez aquela comida deliciosa? O chefe. O chefe nada. Deus nos dá prazeres para a gente poder desfrutar. Agora, se eu transformo o prazer de comer em excesso, vira glutonaria. É quando um monte de gente peca, quando vai para rodízio. Porque é de graça. Vamos comer. De graça não, né? De graça não. Vamos comer até passar mal. Está pecando. Porque Deus nos deu a comida para nos deliciarmos e para nos alimentarmos. Quando a gente usa para o excesso, você perdeu a medida. Isso com todas as coisas, gente, com todas as coisas, né? Tem gente que começa com um hobby, o hobby vira o ídolo da pessoa. Gasta rios de dinheiro, gasta muito tempo naquilo, porque agora não é mais um hobby, aquilo é a vida da pessoa. Então, o mesmo Deus que nos deu o vinho, que está multiplicando a água em vinho aqui, é o mesmo Deus que tem vários e vários textos na palavra dele nos advertindo sobre o excesso do vinho. O que é interessante sobre o texto é que não foi o noivo, nem o organizador da festa, que percebeu que o vinho tinha acabado. Quem foi? Foi Maria. A Bíblia fala que Maria percebeu que o vinho acabou. E aí o que acontece é o seguinte: Maria não vai dar uma de fofoqueira. Olha, o vinho acabou, quero ver agora como é que ele vai fazer. Espalhando para o povo, né? E o povo começando, e o garçom não circula mais, né? Maria disse, eu sei o que aconteceu, faltou vinho lá dentro. Maria não faz isso. Naquela época, gente, a cultura hebraica era uma cultura extremamente hospitaleira, né? As pessoas davam a vida em prol dos hóspedes. Então, você chamar uma pessoa para a sua festa de casamento e você faltar vinho no meio da festa era uma afronta muito grande, né? É igual você ir para um aniversário ou alguma coisa, chega lá, não tem nada para beber. Vem salgadinho, vem cachorro-quente, vem o bolo aí. Menino, não tem nada para beber. Né? Fica aquele clima estranho. Não é verdade? Então, a pessoa que programou a festa, que fez os convidados, tinha que fazer o cálculo para dar para todo mundo. Tudo bem que a festa já estava no fim, né? Porque lá no finalzinho do texto diz, todo mundo deixa o vinho ruim para o fim, ou seja, a festa já estava... O povo já tinha bebido bastante, comido bastante, né? Mas o que acontece é o seguinte, Maria não espalhou o problema. Maria trouxe para quem? Para Jesus. Logo que ela percebeu o problema, ela levou o problema para Jesus. Agora tem um detalhe aqui. O que é que Maria tinha visto Jesus fazer? Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda, não. Jesus não tinha dito nenhum sermão famoso dele. Mas Maria sabia quem Jesus era. Porque a história de Jesus começou com um anjo falando para ela quem ele era. Só, eu não sei o que é que Jesus pode fazer, mas que ele pode fazer alguma coisa, ele pode. Então Maria leva o problema para Jesus com alguma forma de tentar amenizar a situação. E parece que a resposta de Jesus é uma resposta meio rude, né? Olha a resposta de Jesus. Eu não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Olha. Em algumas casas tinha levado a chinelada, né? Como é, menino? Se criei a vida todinha para tu me dizer isso, né? Mas o que é que vocês precisam entender aqui? Desde o começo da história, Deus deixou claro para Maria
quem ele era. Você vai ficar grávida pelo Espírito Santo, porque o Messias, o Filho do Deus vivo, vai morar dentro de você, você vai dar a luz nele. Quando Jesus fica no templo, numa festa que eles vão a Jerusalém, e eles vão embora, quando voltam para buscar Jesus com 12 anos, ela fica desesperada. Meu filho, onde é que você estava? Você não sabe que eu estava na casa do meu pai? Ué, mas a casa do pai dele não era lá. A casa do pai dele era Cafarnaum, Nazaré, sei lá. O que Jesus começa a colocar aqui é o pingo no i no coração de Maria. Jesus começa a ensinar aqui a Maria, diz assim, olha, Maria, eu sou o Senhor aqui. Eu sou Deus. Você não disse para mim o que fazer. Não funciona assim. E o termo aqui, apesar de parecer, no contexto, parecer que é ruim, o que Jesus está começando a fazer é preparar o coração de Maria, porque ela vai começar a ver. Ela precisa entender que diante dela não está mais o filho dela, não. Está diante dela, na verdade, o Senhor dela. Ela foi um instrumento para ser usado por Deus, para Jesus vir ao mundo como todo ser humano vinha ao mundo. Mais ou menos, né? Mas Jesus vai começando a preparar o coração dela para a realidade maior do que aquilo que aparentava. Porque ela olhava e em muitos momentos ela via o filho. Mas ela precisava se lembrar que aquele homem que ela via como filho, na verdade, era o Senhor. O termo que ele usa aqui, senhora, né, que em outras traduções coloca como mulher, não é um termo pejorativo, não. É um termo que a gente encontra até na literatura antiga para ser usado para rainha. Tem um texto, né, escrito falando sobre Cleópatra, e é a mesma palavra que é usada para referir para Cleópatra. E a mulher, o que era Cleópatra, é o mesmo texto que tem escrito aqui para a senhora. Então, Jesus não está faltando com respeito com Maria. Jesus aqui não está dando uma resposta atravessada para Maria, não. Jesus está começando a ajudar a colocar as coisas no lugar, porque o que Jesus aqui repreende, na verdade, é a aparência de que Maria estava coordenando Jesus. Imagina chegando numa festa, a Maria chega somente e diz, olha, meu filho, está na hora. Certo, mãe, vou lá. Por mais que todo o protagonismo seja seu, quem viu faz, foi a mãe dele que foi chamar ele. É ou não é? O que Jesus começa a falar diz, olha, a minha agenda não é definida por ninguém, a minha agenda não é definida por nenhuma circunstância, a minha agenda só é definida pelo Pai. Quando chegar a hora eu vou fazer. Isso aqui, ainda não chegou a minha hora. Acabou. Quanto tempo passou da primeira fala de Jesus para a segunda? Você não sabe. Quando a gente lê a Bíblia, parece que foi. Ele deu a resposta, foi pronto, agora 2 segundos depois, agora chegou minha hora. Você não sabe quanto tempo passou. Talvez realmente a festa ficou naquele impasse, alguns começaram a perceber. Então sabe. Jesus tinha um costume, às vezes, de não ir na hora que o povo queria, não. Era comum no ministério dele. Então o que acontece é o seguinte, Jesus também aqui coloca um pingo muito interessante, que é importante para a gente hoje. Jesus coloca Maria no lugar de mulher. Jesus diz, olha, você aqui é uma mulher. Eu sou o Senhor, você é uma mulher. Como é importante esse texto para a gente hoje, pelo que estão, ou que fazem, ou que transformam Maria. Maria foi uma mulher importante? Sim. Maria foi uma mulher especial? Claro que foi. Mas quando a gente começa a querer dizer que Maria foi mãe de Deus, não, ela não foi. Maria não foi mãe de Deus. É interessante isso, porque quando a gente começa a entender sobre a natureza de Cristo, existem coisas que, porque a gente aprende, gente, que Jesus tinha 2 naturezas, ele era Deus e ele era homem. Existem algumas coisas que se aplicam às 2 naturezas e algumas coisas que não se aplicam. Maria foi mãe de Jesus como homem, nunca mãe de Deus. Ela gerou Deus? Não, ela gerou Jesus, homem. Tanto é que João começa dizendo que Jesus já existia antes da criação do mundo. Como é que ela é mãe dele? Não é.
Maria também não pode ser considerada a nossa salvadora na hora da nossa morte. Como existe essa oração no catolicismo. Rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Hã? Fique tranquilo, viu, meu irmão? Criança chorando é assim mesmo. O nosso Salvador na hora da nossa morte é Jesus Cristo. Ponto final. Jesus está começando a colocar os pingos nos is. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Não sou eu que estou falando não, viu? É Jesus. Pois bem, e o interessante é que a postura de Maria muda completamente. Depois que Jesus fala, qual é a postura dela? Ó, faça o que ele mandar. A postura de agora, ó, eu não estou mais. Não venham falar comigo sobre isso. A liderança é dele, a ordem é dele. Faça do jeito que ele está dizendo aí. Agora ela é honrada como serva, né? Ela abdica da sua autoridade, ela abdica dessa dianteira e entende que Jesus se coloca ali como Senhor e respeita. E respeita e se submete. E aqui, meus irmãos, é a primeira coisa que a gente pode aprender sobre Jesus e a nossa experiência de uma expectativa de milagre. É sobre a autoridade de Jesus. Nós não podemos definir o que Deus fará, nem como, nem quando. A gente não tem poder nem para sugerir. Senhor Deus, olha, eu acho. Já orou assim? Eu acho que seria bom se eu fazer assim, 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 assim. Eita Maria. Ele é Deus. Quem define como as coisas vão acontecer é Ele. Diante de Deus, nós não mandamos em nada. Diante de Deus, nós somos sempre clementes. Ninguém, por melhor que se ache, tem direito diante de Deus. Senhor Deus, veja só. Eu fiz isso para o Senhor, e o Senhor cadê? Eu vou lhe dar uma dica. Se você vai entrar em sistema de troca com Deus, se prepare. Porque a lista dele contra você é muito maior. Ah, é? Você quer entrar e não quer que você merece? É isso mesmo? E isso, ele vai passar 2 dias falando que você fez contra mim. Como é que a gente resolve isso aqui agora? Diante de Deus, nós nos chegamos diante do governador do mundo, do ser todo-poderoso, nós chegamos sempre com humildade e clemência. Diante de Deus não existe acaso, não existe sorte. O que acontece, acontece tudo na hora dele. Menina, como tu é sortuda? Sorte não existe. Que é isso, pastor? Isso é. Sabe por quê? Sorte significa que alguma coisa fugiu do controle de Deus. O que é que foge do controle de Deus? Nada. Tudo respeita o plano e a ordem que Deus nos coloca. Jesus aqui nos revela a sua autoridade máxima como Filho de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância manda nele. Ninguém. A autoridade é dele. Lembre-se que eu disse a vocês que o foco do Evangelho é nos ensinar quem Jesus é. Na semana passada a gente aprendeu que Jesus é a luz dos homens, a luz do mundo. Aqui a gente aprende através da autoridade de Jesus que Jesus está sobre todos. Ele manda em todos. O milagre nos ensina que quem manda não são as pessoas. O milagre nos ensina que quem manda não é o médico, não é a probabilidade, não é a circunstância. Quem manda é Deus. E se Ele quiser fazer o impossível, Ele faz. Simples assim. Pois bem, vamos continuar. Depois de passado esse tempo aqui, o que é que aconteceu? Jesus vai começar o milagre. E tinha uns potes lá que cabiam entre 80 e 120 litros. Bota na cabeça aí que tinha 600 litros. E Jesus começa fazendo uma coisa meio contraditória, né? Os potes já tinham um pouco de água, ele faz, enche. Eu quero que encha até derramar.
Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava piorando o milagre. Por quê? Se os potes estivessem vazios, Jesus botava um pouquinho de vinho, faz, tira aí, tira o que está aí dentro. Ó, apareceu mais vinho, tá vendo você? Se tivesse um pouquinho cheio, ele botava vinho dentro, fazia sangria e dava um pouco mais de vinho. Só que ele mandou encher é a boca. O que você botar vai derramar. Não é verdade? Então, o que Jesus fez é para que ninguém pensasse que ele estava fazendo um truque. E Jesus começa com um absurdo, está faltando vinho, faz o quê? Traz água. Por que ele está mandando trazer água? Está faltando vinho. Né? Uma boa ideia para Jesus ter, olha, tem um rapaz que eu conheço, fica na cidade próxima, ele sempre tem um bom depósito de vinho, vamos lá comprar? Ué, a festa tem dias aí pela frente. Essa era uma ideia boa. Trazer água. Jesus manda trazer água. O que é interessante, gente, desse milagre, é que como foi que Jesus fez o milagre? Jesus orou, Jesus tocou na água, virou vinho. Tocou? Não. Ele mandou encher o pote d'água, encher e fez. Agora vai levar lá? O que foi que transformou a água em vinho? A vontade dele. Jesus olhou para a água e fez, eu quero que você vire vinho. Pum, virou. 600 litros do melhor vinho foi feito instantaneamente. Gente, se você entende um pouquinho de vinho, você sabe que isso é impossível. Porque vinho tem que moer a uva, deixar lá, fechar, fermentar. E para ficar o melhor vinho, muito tempo. Jesus fez instantaneamente. Só com a sua vontade. O que é interessante sobre esse milagre de Jesus é que você não vai encontrar isso em ninguém na Bíblia. Pastor, mas tem milagre antes de Jesus? Tem, mas a galera toca, ora, fala em cima, faz não sei o quê, sempre faz alguma coisa. O único que faz milagre sem fazer nada, só querendo, é Jesus. Pode observar. É algo tão inacreditável quanto simples. Eu ainda acho, pelo texto, que que a água se transformou em vinho no caminho, sabe? Eu acho que o cara pegou a água e falou, eu quero ver o que vai acontecer com essa água. Levou lá para o administrador. Ele falou, rapaz, que vinho bom. Quase que o cara toma um copo de volta, né? Como assim que vinho bom? Quando volta, tudo virou vinho. Uma coisa interessante desse texto é que o vinho feito por Jesus é muito superior do que o melhor vinho que o noivo podia dar. Com Cristo, meus irmãos, a gente aprende que o melhor vem depois. Quando a gente sempre quer as melhores coisas de imediato, você não entendeu ainda como é que Deus opera. É sempre melhor ter o melhor depois esperando nele. Meu pai tinha uma frase quando a gente era criança, principalmente adolescente, né? Que é uma fase que a gente tem dificuldade de esperar, né? Meu pai dizia o seguinte, o bom é inimigo do melhor. Quando você acha que já está bom, o que é que você faz? Ah, já está bom. Você não vai agora querer o melhor. E muitas vezes a gente se contenta com aquilo que o diabo faz. Olha, isso aqui tá bom. Ele diz, tá bom mesmo. Mas Deus tem o melhor. E o que é interessante também aqui, que o texto deixa transparecer nas entrelinhas, que é muito bacana, é que fala que esses potes de pedra, eles serviam para as cerimônias de purificação para o templo, que são práticas do Antigo Testamento. E, de fato, alguns sacerdotes tinham que se purificar, fazer uma lavagem especial, para poder ir adorar a Deus. E Deus traz algo melhor agora para adorá-lo. Se antes era água, agora é vinho.
No Antigo Testamento vocês estavam na água, eu agora trago o vinho. E ele coloca como um símbolo especial dele mesmo. Se quando as pessoas estavam se lavando, era o símbolo de que elas iam entrar na presença de Deus, iam adorar a Deus. Hoje, quando nós chegamos na igreja e tem vinho na mesa, é o símbolo de que Jesus Cristo está ali especialmente para participar conosco da ceia. Jesus vem inaugurar uma nova aliança, um novo relacionamento com o seu povo, onde tudo é melhor. E aqui nós precisamos aprender algumas coisas sobre o nosso Deus. O que Deus planeja para nós é melhor do que aquilo que nós esperamos. O que Deus planeja para nós é melhor do que aquilo que nós mesmos arranjamos. Só que para isso, você não pode querer nem mandar nele, nem de imediato. Muitas vezes nós atrelamos a alegria do nosso coração àquele milagre que a gente está querendo. Eu só vou ser feliz se esse milagre acontecer. Ao invés de você colocar a alegria no plano que Deus tem para a sua vida, que pode incluir um milagre ou não. Muitas vezes Deus nos traz a alegria, a plenitude, o melhor, na mesma circunstância que a gente já estava vivendo. Mas Ele opera um milagre no nosso coração. Uma outra coisa que esse texto nos ensina maravilhosamente bem é que Deus não precisa, Jesus não precisa estar fisicamente com você para tomar conta de você. Jesus, eu preciso te sentir. Jesus, olha, eu só preciso da tua vontade. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser na sua vida. Jesus não tem que vir numa carruagem de fogo, passar por frente da sua casa, para você poder ser cuidado, não. Se Ele quiser, Ele opera qualquer coisa. A maior alegria daquele casamento não pode ser a abundância de um bom vinho. A maior alegria daquele casamento e da nossa vida precisa não ser as bênçãos que vêm de Jesus, mas a presença dele próprio. Esse casamento ficou registrado na história. Por quê? Porque teve bom vinho? Não. Tem um monte de casamento que tem vinho muito melhor do que esse. Mas porque Jesus esteve nesse casamento. A grande diferença na nossa vida não é pelas coisas boas que vêm de Jesus, mas é pelo próprio doador das coisas boas. Quão ruim, gente, é quando a gente se afoga nas coisas boas que Deus nos dá e a gente perde o doador. É você se alegrar com a herança que você recebeu do seu pai ou do avô e com quem você nunca se importou de falar com ele. Você perdeu o mais precioso, que é o relacionamento. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, é a segunda coisa que eu quero ensinar para vocês. Jesus tem autoridade, Jesus é mais excelente. Jesus é melhor do que tudo que vem dele. É por isso que a Bíblia às vezes fala umas coisas que a gente tem dificuldade de entender, né? Só olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Porque é melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. É até lógico, né? Mas o que é que torna o céu e o inferno? Jesus Cristo. O céu é o céu porque Jesus está lá. O inferno é o inferno porque Jesus não está lá. A ausência completa de Jesus é sofrimento. E sofrimento profundo e duradouro. O milagre nunca vai ser melhor do que quem o opera. E o texto continua. E o texto nos dá uma lição muito bacana. O texto nos ensina algo muito claro sobre qualquer outro milagre operado por Deus. Jesus não operava milagre para ser um mágico famoso, não. Jesus não operava milagres para ficar encantando as multidões. Muito pelo contrário, ele até criticava isso.
Jesus não operava os milagres somente para beneficiar as pessoas também. Porque existe uma coisa que a gente precisa entender. Todo benefício de um milagre é temporário. Esse vinho que Jesus criou é eterno? Não, acabaram com esse vinho, não foi? Acabaram. Uma pessoa que estava numa situação muito ruim, de saúde, aí Deus foi lá e fez um milagre, a pessoa ficou curada. Glória a Deus, ele fez um milagre. Um dia essa pessoa vai morrer. Não vai? Não vai. O que é que vai acontecer com o milagre? Acabou, meu irmão, ela morreu. Todo benefício de um milagre, ele é temporário. Chega uma hora que você não desfruta mais do benefício dele. Estava naquela situação super difícil, desempregado, aquela coisa toda. Deus milagrosamente sustentou a família. Opa, glória a Deus, coisa boa. Vai chegar um tempo que essa família também vai morrer, acabou. Aqui ele nos fala, no versículo 11, Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina. O maior propósito de um milagre não é beneficiar você, por mais que isso nos traga alegria. O maior propósito de um milagre é glorificar a Cristo, mostrar quem é o Deus da história. Jesus operou esse milagre para que eles cressem que ele era o Filho de Deus, aquele que veio para salvar. Jesus sabe o tamanho da nossa fé. Os convidados beberam vinho alegremente. Mas quem recebeu um milagre verdadeiro naquela noite, quem foi? Foram os discípulos. Porque a Bíblia nos fala que assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Aqui que está o milagre. Por quê? Porque quando nós percebemos que Deus está por trás das coisas, quando nós percebemos a natureza de Deus por trás das coisas, quando nós cremos em Jesus Cristo como Deus que veio nos salvar, nós ganhamos uma fé que ela é eterna. Como vimos na semana passada, nós somos feitos filhos de Deus. Aí sim você tem milagre. E um milagre que não é mais temporário. Porque a gente agora recebe um novo status, a gente vai entrar num novo estado. Nós agora não éramos filhos, nós éramos criaturas. Deus usou uma circunstância para nos chamar a atenção para algo que a gente não estava enxergando. E agora a gente consegue enxergar, a gente crê. Pronto, agora tem um milagre, aconteceu. Aquele benefício daquele milagre ficou anos-luz de distância. Que bom que aconteceu, mas quando nós cremos naquilo que está por trás do milagre, nós recebemos o benefício de entrar para a noiva de Cristo. Todo milagre, ele não deve suscitar em nós algo que vai enaltecer a pessoa que Deus usou. Não, porque tem um pastor lá que ele faz milagre. Olha, fuja desse negócio. Nenhum pastor faz milagre. Nenhum. Se você achar um pastor que está dizendo que ele faz milagre, pode correr. Não entendeu nada ainda. Homem não sabe fazer o impossível. O problema é que às vezes a gente confunde o instrumento com o causador. Aí porque Deus usa alguém para fazer milagre, quem é que faz o milagre? É o homem. Não é. Uma vez eu estava lá, aqueles que não me conhecem, antes de eu voltar para cá, para Recife, eu passei 8 anos pastoreando em Fernando de Noronha. Não é o que você está pensando, viu? Eu sei que você está pensando, não é isso que você está pensando. Ah, Fernando de Noronha, né? Depois a gente senta e conversa. E teve uma vez a mãe de um membro lá da igreja que estava muito mal no hospital, e chegou um pastor e falou, se eu orar por ela, ela fica curada. Como é? Aí ele fez, então tá bom, ora daí. Não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que botar a mão na cabeça dela para orar. Espera aí. Quem vai curar? É o Senhor ou é Deus? Ele fez, é Deus. Então ora daí que ele chega lá. Você está me menosprezando, você não está tendo fé.
Pronto. O cara foi embora, não orou. Eu depois entrei, era o pastor dele, fui falar, e no meio do leito, sabe o que essa mulher me disse? Senhor, pastor, eu estou passando muito mal, foi uma queda que ela passou, estava doendo muito, ela fez, mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. E ela entregou a vida dela a Jesus, e eu orei com ela. Aí eu lhe pergunto, quem foi que fez o milagre? Foi Deus. Hoje ela está boa, já voltou a andar, o pastor que ia curar não entrou, não curou, Deus foi lá, tocou no coração dela, eu fiz o discipulado com ela, está firme, graças a Deus. Fui eu? Todo milagre deve nos levar a ter uma fé cada vez mais sólida naquele que é o autor do milagre. Triste realidade é você ter um milagre para contar, mas você não conheceu o doador daquela dádiva. Cuidado para você não usufruir das coisas boas da vida e você perder quem está doando elas para você. Nós estamos aqui nessa jornada, conhecer cada vez mais Jesus, porque Deus quer mostrar a você quem Ele é. Deus quer aprofundar na sua comunhão, na sua vivência, quem Ele é, para mim e para você. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente, Pai, por essa noite. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a Ti, ó Pai, podemos ter a Ti. Te agradecemos por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, mas Tu é de todas a melhor. Nos ajuda a Te enxergar, ó Pai. Nos ajuda a perceber que temos esse Jesus Cristo que nos chama, Senhor, para crer por trás de tudo que tem sido feito na nossa vida. Quebra, Senhor Deus, as nossas prisões, as limitações do nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, estar ouvindo, ó Pai, o Teu chamado cada vez mais. E nos alegrando com aquilo que a Tua palavra nos ensina, com aquilo que nós vamos vivenciando contigo, Senhor. Toca no coração daqueles ainda, Pai, que ainda não Te conhecem. Aqueles que ainda não entregaram completamente a vida a esse Jesus que é a luz, que é a autoridade máxima, que é melhor do que todas as coisas. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nas Tuas mãos tem o melhor vinho. E que tudo que a gente vê, que a gente toca, são apenas sombras ou lembranças daquilo que nós podemos ter em Ti. É assim que nós oramos a Ti, ó Pai. Eu Te rogo, Senhor Deus, nessa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.